Mais uma entrevista importante dessa edição especial do Expresso CNN. A gente conversa agora com o cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo, Jorge Rybaka. Cônsul, boa noite, bem-vindo. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Sim, Mona Lisa. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. O senhor deu algumas declarações e há uma preocupação muito grande em relação aos sistemas de comunicação, né? Os sistemas de comunicação estão sendo hackeados na Ucrânia após essa invasão nessa quinta-feira. Eu gostaria de saber como é que estão essas questões de comunicação, problemas de comunicação no país de fato. Infelizmente continuam, estão tentando corrigir os problemas, alternativas, mas não podemos dizer que estão restabelecidos. Então, não dá para saber exatamente a situação no país como um todo, até pelos relatos que ficaram esperando e não conseguiram, é isso? O intercâmbio de informações e as consequentes iniciativas, isso está paralisado pela falta de informação? Eu não diria paralisado, mas há dificuldades de obtê-las online. Estão com atraso, estão com delay, estão com algumas dificuldades. Sim. Sim, e isso é consequência dos ataques, é isso, cônsul? Sim. Tá certo. Lorival Santana chega no papo também, Lorival, por favor. Cônsul, queria ouvi-lo sobre as tentativas dos ucranianos de deixar a Ucrânia. As fronteiras ainda estão abertas. Como que está esse trânsito dentro do país? É um trânsito seguro e as pessoas que estão tentando sair estão conseguindo? As pessoas estão tentando, estão se dirigindo à Polônia, principalmente a Polônia, que mantém as suas fronteiras ainda abertas, pelo que temos de informação, mas dizer que é tranquilo é difícil porque o ataque não é localizado. O ataque, sim, localizado, mas em toda a Ucrânia, em todas as regiões. Então, infelizmente, é um momento muito, muito difícil de dizer que haveria qualquer tranquilidade. Dúvida. Nos relatos de hoje, tão tristes, né, tão difíceis, a gente começou essa edição do Expresso CNN relatando 57 mortos. A nossa tarja escancara, infelizmente, né, que o número aumentou bastante em questão de 2 horas, 137 mortos. E a gente sabe, né, cônsul, infelizmente, numa guerra, num conflito, esses primeiros números são apenas o início de um grande sofrimento, né? Infelizmente, a expectativa, péssima expectativa, eu digo isso, é de que esses números possam ser maiores, não só de mortos, mas também de feridos e de desalojados, né? O êxodo na Ucrânia, infelizmente, tende a aumentar se a Rússia não recuar, se a guerra não cessar. Sim, infelizmente, você está certa, Mona Lisa. É o que as pessoas fazem, elas procuram que fiquem mais tranquilas, segurança. É um momento muito complicado, difícil de chegar a todas as informações. O presidente Zelensky tem trabalhado para isso, tem feito pronunciamentos à nação, mas são momentos difíceis, são momentos muito complicados. Estou sentindo o senhor até mais contido nas descrições, pela aflição natural do momento. Desculpe a indiscrição da pergunta, mas é a percepção de uma mulher observadora / jornalista. Eu gostaria de ouvi-lo sobre os sentimentos nesse momento. Ana Lisa, a comunidade ucraniana no Brasil passa de 600 mil. São 600 mil brasileiros de origem ucraniana. Como eles, eu tenho parentes na Ucrânia. E a dificuldade de se obter notícias deixa todo mundo com o coração apertado. Estamos aflitos, sim, estamos preocupados, buscamos ainda, sim, a paz, a diplomacia, o que for possível, e pedimos realmente que haja um retrocesso nesta invasão territorial. A guerra na Ucrânia, na verdade, ela tem aí 8 anos que está ocorrendo, de uma outra forma. Sem precedentes é o que está acontecendo agora. Tomaram várias regiões,
tomaram a usina de Chernobyl, é o sarcófago, como sabem. A usina é perigosa, é uma região perigosa, não sei para quê, né? Se preocuparam em tomar Chernobyl, mas é preocupante o que possa ainda vir a acontecer. Sem dúvida. Lorival. Eu queria abordar o tema que nós estávamos abordando em entrevista. Hoje, durante o dia, tivemos uma entrevista com o Vitório Sorochuk, que é o presidente da representação ucraniano-brasileira, e ele contou que o presidente Zelensky pediu ao presidente Bolsonaro que fosse à Ucrânia, já que ele tinha decidido visitar o presidente Putin, e que o presidente Bolsonaro não quis, recusou esse convite. Queria ouvir a sua percepção sobre como ficam as relações entre o Brasil e a Ucrânia, e principalmente nesse campo mais humano, aí, esses laços entre ucranianos e brasileiros diante dessas atitudes do governo brasileiro. Acredito que houve problema de agenda, porque o convite foi feito pelo próprio presidente Zelensky, como você comentou, e pela comunidade ucraniana, pela própria representação central, que encaminhou essa carta ao Planalto. Eu acredito que houve um problema de agenda e, por isso, ele não pôde visitar a Ucrânia. São 30 anos de relações bilaterais comemorados esse ano. São ótimos, bons anos de relações. As relações são boas. A comunidade, sim, gostaria muitíssimo que ele tivesse ido à Ucrânia, conhecido a Ucrânia nesse momento, precedia o que nós estamos vendo hoje, né? Começou essa madrugada muito triste, muito difícil para todos nós. Desculpem, mas realmente é complicado. Agora, acredito que as relações que são boas continuem assim. Não vejo por que a diplomacia brasileira está se posicionando de uma maneira que entendemos como correta. Gostaríamos que fossem mais efetivos, eventualmente, o pronunciamento do presidente, tanto a comunidade, ou seja, os brasileiros de origem ucraniana, façam de 600 mil, quanto o governo da Ucrânia gostaria do pronunciamento do presidente também, porque esse ataque é uma coisa terrível e nós sabemos até onde vai. Cônsul, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por também abrir o coração aqui com a gente nesse momento, sem dúvida, que afeta, claro, especialmente a sua nação, o senhor, os seus conhecidos, a sua família, mas o mundo, né, acompanha, então, perplexo, uma guerra. Não se pense que é uma guerra simplesmente entre dois países. Sim, até o presidente Joe Biden deixou isso muito claro, né? Segundo o que o presidente Biden disse hoje, Putin quer ir além da Ucrânia. Muito obrigada, cônsul. Uma boa noite ao senhor. Venha mais conversar com a gente. Muito obrigada. Força. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Para o senhor também. Força aí. Lorival, muito obrigada, querido, por me acompanhar nessa entrevista também.